livros de apologética. Olá, meus irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje, quero falar sobre um pouco dos meus livros de apologética. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. O porquê que é importante nós cristãos termos livros de apologética? Apologética significa defesa da fé. E é um dever de todo o cristão responder seriedade às dúvidas que surgem em relação à Bíblia e à nossa fé. Para isso, existem muitos livros que podem nos ajudar a formular e sistematizar os argumentos que nos ajudam a esclarecer a fé cristã para aqueles que não acreditam e aqueles que querem acreditar. Então, não somente é necessário você conhecer um pouco de apologética, como também ter livros de apologética. Porque o mundo ele passa por uma transformação enorme. O pós-modernismo, o secularismo, o materialismo e tantos ismos que existem para atacar e denigrir a fé cristã. Com isso, o cristão sabe que a palavra de Deus ela é atemporal, que a palavra de Deus ela é essencial e que os princípios da fé cristã são inegociáveis. Eles não mudam. A doutrina de Cristo ela é verdadeira e a verdade fala por si mesma. Porém, muitas das formas que Deus usa para que as pessoas acreditem nele ou possam acreditar também, é através de argumentos racionais. Evidentemente que o principal de qualquer argumento racional é o Espírito Santo por trás daquilo. Então, é muito interessante você possuir ou ter pelo menos alguns livros de apologética que tratam de temas pertinentes à fé cristã. Né? Um livro que fala sobre a vida cristã, sobre a moralidade cristã, ética cristã, a apologética em si, né? Enquanto às vezes nós... Mas em vez de fazermos isso e darmos ênfase a esses debates que muitas vezes são desnecessários, a apologética é algo que todos nós devemos praticar. Então, eu quero mostrar hoje para vocês alguns livros de apologética que eu tenho e quero comentar um pouco sobre eles. Vamos lá então? Primeiro livro, O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade? Um debate do evangélico conservador William Lane Craig e o liberalismo e o professor de teologia John Dominic Crossan, representando o liberalismo teológico. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei do Dr. William Lane Craig. Até naquele momento eu ainda não conhecia nada sobre apologética e eu até tinha uma visão um pouco monolítica do que as pessoas acreditavam sobre a fé cristã, né? Eu nunca tinha ouvido alguém criticar a ressurreição de Cristo. E através desse debate, né, deste livro aqui, eu pude ver que existem posições que querem desafiar a fé cristã. Então, é um debate fantástico que aconteceu há muitos anos atrás e que depois virou um livro. Aqui o Dr. William Lane Craig, com argumentos racionais, bíblicos, extra-bíblicos e filosóficos, né, defende a ressurreição de Cristo como verdadeira, enquanto o liberalista John Dominic Crossan, né, liberalista teológico, defende uma imaginação em relação à ressurreição de Cristo. O segundo livro, também do Dr. William Lane Craig, é Apologética para Questões Difíceis da Vida. Esse livro é pequenininho, mas é fantástico. Ele tem um capítulo que fala sobre a dúvida, né? A dúvida é um assunto que poucos cristãos discutem, até porque isso é um assunto que engessa bastante alguns irmãos. Fala sobre o sofrimento e o mal, sobre o aborto, sobre o homossexualismo e sobre Jesus e o único caminho, né? O capítulo sobre a dúvida é espetacular. O terceiro livro, também do Dr. William Lane Craig, Em Guarda. Defenda a fé cristã com razão e precisão. Esse livro é um livro bastante básico sobre filosofia cristã, onde o doutor, em alguns capítulos, ele até dá alguns treinamentos de como você fazer filosofia cristã e como também debater.
Conta também um pouco do seu testemunho como servo de Deus, como ele conseguiu fazer o doutorado dele em filosofia e o doutorado dele em teologia. O quarto livro que eu quero mostrar para vocês, dessa vez não é do Dr. William Lane Craig, mas sim do professor de linguística inglesa, Lewis Marcus. Um livro até antiguinho, mas bastante especial. Especial por quê? Porque ele faz um histórico, né? Ele cria um lastro, uma raiz dos principais apologetas cristãos do século XXI. Então ele vai falar sobre Josh McDowell, sobre William Lane Craig, ele vai ter 5 capítulos relacionados com o C.S. Lewis, vai falar do católico Chesterton, vai falar de vários cristãos que escreveram ficção, só que eram cristãos convictos, né? E ele vai embasar como muito importante a posição do ser humano em si e a posição divina. É livro muito bom também. E o próximo livro é esse tomo apologético e filosófico, Novas Evidências que Demandam um Veredito, de Josh McDowell. Josh McDowell aqui, ele faz uma defesa da ressurreição de Cristo, mas não somente da ressurreição de Cristo e dos argumentos bíblicos, mas ele vai falar sobre a visão romana, sobre a visão grega da cruz, da crucificação, vai falar sobre o pensamento dos cristãos em relação a isso, sobre os principais argumentos contra a ressurreição de Cristo, vai falar sobre crítica textual, sobre a crítica da redação, sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é confiável, o Novo Testamento é confiável. Ele vai pegar muitas citações de autoridades que foram convencidas através da leitura da Bíblia e através de pesquisas pessoais que Jesus é Deus. Isso que é fantástico, né? Deus permitiu essas pessoas. Mas existe algo que é necessário deixar bem claro. Nenhum argumento, nenhuma filosofia, nenhuma oratória ou qualquer coisa da linguagem tem o poder supremo de convencer alguém de um erro, de um pecado ou de alguma coisa. O único elemento que convence alguém de alguma coisa e que é para a vida é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então a apologética, sim, ela é extremamente importante para a teologia, né? Bebemos através olhamos através do ombro de gigantes, assim como C.S. Lewis, como William Lane Craig, Josh McDowell, Alvin Plantinga e outros apologetas importantes da época, os apologetas históricos, que todos militaram em favor do cristianismo, ok? Quem convence é o Espírito Santo.